quando você olha no nosso país, né, tendo a cada hora 4 mulheres mortas, né, por feminicídio, e a gente não se indigna, não se junta para fazer alguma coisa, isso tem algo errado. Senadora, o que é o antes que aconteça? Se a gente não trabalhar a educação, a gente vai sempre enxugar o gelo de ter que cuidar da questão de prender, de fazer com que as mulheres sejam protegidas, do ciclo, ali naquela outra vertente. Seja bem-vinda, senadora Daniela Ribeiro, muito obrigada pela presença. A senhora foi eleita primeira secretária da mesa do Senado. É um cargo importante. Em 200 anos de história, essa é a primeira vez que uma mulher assume essa função. O que isso significa? Então, primeiro agradecer por esse momento, né, e dizer que é muita honra. Eu sempre penso o quanto significa estar aqui no Senado Federal, antes até de falar sobre a questão da primeira secretaria. Uma mulher, vamos pensar no Brasil, né, nos milhões e milhões de brasileiros que tem, e brasileiras, somos maioria, e chegar ao Senado Federal é muita honra, para mim tem 2 significados, um lado de honra, seja ele homem ou mulher, por você entender que são 81. E quando você vai para o lado de entender que são 15 no momento, né, você imagina que 15 mulheres no Brasil estão aqui representando o seu país. Então, para mim significa honra já estar no Senado Federal. E aí chega uma mulher do Nordeste, que a gente precisa dizer, que é nordestina, paraibana, com muito orgulho, muita alegria. Tenho muita alegria de ser nascida em Campina Grande, né, ser da Paraíba, né, meu estado. E aí uma nordestina chega, né, paraibana, nesse espaço que há 200 anos, lamentavelmente, não era ocupado por mulheres. Tem um significado muito grande para mim pessoalmente, óbvio, mas para mim tem um significado maior em termos do que a gente está nesse momento abrindo para as mulheres e mostrando que a gente deu um passo. E tem algumas pessoas que eu gosto de olhar para trás quanto, mas ainda é pouco, olhar para o que ainda é pouco. Sim, isso é pouco, mas finalmente chegamos no dia que elegemos a primeira secretária no Senado Federal, que aí para quem está nos assistindo significa dizer que é a prefeita do Senado, vamos dizer assim, para tornar mais claro para as pessoas, primeiro prefeita do Senado, porque está à frente de cuidar de mais de quase 6 mil servidores, um orçamento de bilhões de reais, onde muitas prefeituras do Brasil não têm esse orçamento, né? Então a gente está à frente de administrar a questão do dia a dia da casa, contratos, licitações. Então estar nesse lugar agora é interessante, não tinha coisas pequenas, nos remete a coisas grandes. Por exemplo, a placa do carro. Só existia primeiro secretário, nunca houve uma primeira secretária, então foi a primeira vez. Olha como é significativo. A placa do carro da primeira secretaria do Senado era uma placa masculina. Isso. Primeiro secretário Sim, do Senado. Do Senado. E pela primeira vez, alguém, né, teve que correr e mudar. Assim que eu cheguei, ainda era a placa do primeiro secretário, né? E aí, quando cheguei ao tomar posse, aí fizemos a placa de primeira secretária. Se você vai lá, e a gente está olhando aqui atrás de você, tem os presidentes do Senado Federal, só homens. Então ainda vai chegar o dia que nós teremos uma mulher presidente do Senado Federal. Eu acredito firmemente nisso. Lá na primeira secretaria tem também da mesma forma as fotos todas de homens. E aí chegou a minha foto. E aí eu disse, eu quero colorida. Todas pretas e brancas, quero colorida e grande, coloco do lado de cá, não por Daniela, mas pelas mulheres que chegam ali junto comigo. É uma questão de representatividade. De todas as mulheres brasileiras. Então, quando eu dizia na minha campanha lá no meu estado, dizia mulheres, pedi o voto, pedi para acreditar que iria cuidar, né, delas, das mulheres, a gente se sente aí chegando no segundo parte do meu mandato, é como se fosse isso. É essa honra de poder representá-las e ocupar esses espaços onde você imagina que não é bem, você chegou e aí, você chegou e alguém vai lhe colocar ali. Não, tem todo um processo onde você luta internamente, onde tem dentro do partido ao qual fazia parte, você se credenciar junto aos colegas, e na maioria, né, homens. Então tem todo esse contexto para a gente poder ocupar. Então significa para mim motivo de honra e de história para o Brasil, onde essa história está se abrindo, não só para a Daniela, mas para todas as mulheres. E como a senhora pretende
a partir desse cargo, aumentar ou estimular a participação política e representatividade feminina na política? Então, eu sempre trabalhei muito, eu entrei na política em 2009, como vereadora, depois fui deputada estadual por 2 mandatos, e aí, fui eleita senadora. E sempre houve, no meu entendimento, a necessidade de ajudar as mulheres, primeiro para que elas pudessem entender. Durante esse período nós tivemos a conquista, né, das vagas, a questão dos 30%, depois dos 30% com relação ao financiamento, né, dos 30% partidos, de vagas de das vagas candidaturas das de todos candidaturas os partidos são isso, femininas. femininas e 30%, e os 30% também, né, dos recursos de financiamento de campanha. Isso foi uma conquista mais tardia. Mas, antes disso, eu já trabalhava porque eu acho que a educação e formação política é fundamental para que as mulheres possam se interessar, porque na verdade, na essência, nós já somos um ser político, extremamente político. Nós em casa fazemos política o tempo inteiro, né, nós mulheres. Se é a creche do filho, a gente vai, quem vai lá administrar no sentido de ver se está tudo indo bem, se está sendo bem cuidado, se o ambiente é propício para nossos filhos, ou seja, quem vai reclamar somos nós, quem vai falar somos nós. Então, estou falando da creche, vamos para a educação, as escolas, vamos para o posto de saúde, né, as mulheres que estão ali, que vão no seu dia a dia, na sua maioria, ou levam seus filhos e levam seus maridos ou seus pais, é assim que funciona, porque nós cuidamos, isso é a realidade de todos, né, na nossa casa. E aí, nós fazemos essa política no dia a dia, se está faltando água, se tem o esgoto está passando na rua, se não está. Então, na gestão pública, no dia a dia, a mulher já faz parte. Aí eu vejo que também, obviamente, nas leis, a necessidade do legislativo dela também fazer parte. Então, você precisa de formação. E muitas gostam disso. A gente vê que existe uma distância muito grande ainda de quem deseja participar da política, mas não sabe como chegar, e de quem efetivamente consegue chegar. É óbvio que você ter, como no meu caso eu tive, e tenho, e também com muito orgulho, porque isso não é desonra para ninguém, ser de uma família política, muito pelo contrário, porque é assim que acontece nas famílias de médicos, de advogados, engenheiros, né, jornalistas, quem convive no dia a dia com aquela profissão, médicos naquela profissão, ou você desperta uma vocação que já existe no seu filho, sua filha, ou vai para outra coisa, como é, por exemplo, na minha casa, somos 4 irmãos, né, e na política meu irmão é deputado federal, deputado Agnaldo Ribeiro, que foi o relator, inclusive, da reforma tributária, e eu decidi entrar na política, sou a segunda filha, depois tem mais outro casal. Meus 2 irmãos, os outros não estão na vida pública, eles preferem atuar em outras áreas. Então, isso é que tem que ter esse entendimento, ter essa facilidade, e aí, como eu estava falando, voltando, ter vamos dizer, essa porta aberta por meu pai ser presidente do partido no estado da Paraíba, por eu ter convivido aqui em Brasília, eu vim fazer um curso de Relações Internacionais, meus filhos eram pequenos em 2003 na UNB, e aí eu fiquei aqui 1 ano, e fiquei morando na casa do meu pai. E aí, naquela oportunidade, eu dizia, pai, eu quero, painho, né, como a gente chama, estou aqui, painho, eu preciso de um espaço lá na Câmara dos Deputados, porque eu quero aprender, quero ficar lá na Comissão de Relações Exteriores e quero falar com a época deputada Zulaê Cobra. Eu me lembro que meu pai disse assim, não, eu não peço nada a ninguém, não peço emprego para filho nenhum, isso aí vocês sabem na vida, que graças a Deus ele sempre fez isso. Cada um vá atrás né, da sua vida, né, de ser independente, porque eu não peço emprego para filho nenhum. E aí eu tive logo dizer para ele, a primeira coisa, pai, nem se preocupar em que não é pedir emprego, eu quero que ela permita que eu fique lá no gabinete dela, lá com o pessoal que trabalha com ela, só para eu aprender, eu quero conhecer mais, eu quero aprender e fique na Comissão de Relações Exteriores. E assim foi. Eu vim para cá, meu pai, ele foi comigo lá, mal sabia ele que minhas intenções, né, políticas, obviamente, mas eu estava ali porque ele, no fundo, ele não queria, por aquela proteção que a gente conversava antes em off, né, que existe de um pai nordestino, né, eu não levo a parte dele para o machismo, porque meu pai sempre foi, são 2 irmãs, foi criado, inclusive meu avô era muito, como diz assim, moderno, vamos dizer assim, porque meu avô, às vezes eu ia, ter a época de patins, andar de patins, e aí existia aqueles vestidinhos para andar de patins, e meu pai dizia, esse vestido tá curto, e meu avô dizia, que é isso, de jeito nenhum, que deixa a menina em paz, que não tá curto não. Então assim, eu tô falando aqui de uma geração que naturalmente seria normal, né, ser muito machista, mas que não. A questão dele era muito proteção por força da política ser um ambiente extremamente masculino, como existe vários e outros ambientes,
e que ele tinha a sensação, e até hoje ele diz que eu soube me proteger, porque era o que eu dizia, ele não se preocupe com isso, que era essa questão do assédio. Então ele se preocupava com assédio, na realidade. E aí eu entrei na política e entrando na política, eu mostrei para ele, não precisa se preocupar que eu cuido de mim, eu sei me cuidar e fique tranquilo que eu farei a minha parte. Então, eu acho assim que na política a mulher ela tem que ter, ela necessita para que ela possa entrar, e aí eu faço, e o que depender de mim, eu sempre faço isso, ela precisa se sentir mais protegida, porque naturalmente, protegida não no sentido de ser privilegiada, mas no sentido de que nós somos naturalmente muito mais vítimas, e aí, sem dúvida alguma, pelos números mostram, de assédio, nós somos muito mais vítimas de todas as outras manifestações de discursos, né, de ódio e de misóginos. Nós somos as vítimas de tudo isso no dia a dia. Os homens não são. Os homens, inclusive, não precisam nem levantar muito a voz, porque a voz, naturalmente, já é mais grossa do que a nossa. Então, por isso tudo, é que eu acho que a participação da mulher na política e estar na política abrir portas significa dizer, dentro do partido que estou, poder fazer isso, isso eu faço. Agora eu estou sem partido, estou numa mudança partidária, né? Saí do PSD e agora estou em transição. Mas em todo partido que estive, que foram os dois, minha vida inteira foi progressistas e estive no PSD. Mas durante toda a minha vida fiz curso, preparei e levei curso de formação política para o meu estado, para Paraíba. Especificamente também bom falar sobre as mulheres sertanejas ali na região do sertão paraibano e que às vezes chegavam para mim perguntas para nós no final de todo o evento, quando a gente falava de política de tudo, porque se você deseja se filiar ao partido e tal, a gente fazia um chamamento para filiação do partido. E pasmem, perguntas como mas se eu me filiar a um partido, eu vou ter problema com relação a pagamento? Eu vou ter que pagar isso? Vai ter no futuro, vou ter problema com questões de documentação? Enfim, várias perguntas que você observava o quanto realmente a gente precisa ir lá. Não é esperar que elas venham, nós precisamos buscar essas mulheres que estão só precisando disso, de uma mão que diga venha. Senadora, a Câmara dos Deputados, eles têm um programa de combate à violência política de gênero, que é uma parceria com a primeira secretaria de lá. O Senado tem o Observatório da Mulher dedicado a combater a violência política de gênero também. Na função de primeira secretária, que já tem essa experiência de formação de mulheres e de atração, né, de mulheres para a política, a senhora tem alguma ação que a senhora está planejando? Então, inclusive, assim, a gente valorizar que nós temos, né? Nessa casa, nós temos o Observatório da Mulher e temos o Instituto Data Senado, que, para que a gente possa fazer qualquer ação, a primeira coisa é fazermos a avaliação, ou seja, pesquisa de dados, ter dados e números, é como nossa casa. Para eu saber o que é que eu vou comprar no supermercado, eu antes vou olhar na minha despensa, o que é que está faltando, né? E o que é que precisa ser comprado. Então, é valorizar o Data Senado, que é um instituto que, inclusive, é muito melhor do que vários institutos que se apresentam com números e dados, inclusive, sobre vários diversos temas e também muito relacionado à mulher. E desenvolver uma metodologia própria de trabalho, né, Isso, que já é uma metodologia reconhecida. própria e que entrevista nessa metodologia, ela tem uma vertente que ela pega muito mais, vamos dizer assim, o recorte do país do que por si só, um recorte que alguns institutos que são até, vamos dizer, mais falados ou mais famosos por estarem na mídia o tempo todo, mas que não tem o expertise e não tem o trabalho que o Data Senado e que o Observatório da Mulher tem. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que, antes de tudo, é ter um trabalho, e é o que eu quero fazer agora nesses 2 anos, a gente tem um trabalho voltado para uma maior divulgação do que é o Instituto Data Senado, do que é o Observatório da Mulher e do que quanto o Brasil pode se utilizar, né, dessa ferramenta. E também a gente ter nessa discussão, porque a partir desses dados e números, podemos desenvolver não só programas, que aí eu já quero falar do programa que nós desenvolvemos a partir da minha passagem pela Comissão Mista do Orçamento, que é o Antes que Aconteça, que é um programa no que tange a violência doméstica contra a mulher, mas é também para que a gente possa traçar até, inclusive, chegarmos até a questão a própria inteligência artificial, o próprio trabalho que a gente pode fazer com a mulher nesse sentido de tecnologia, porque nós estamos em um mundo onde o tempo inteiro se avança na tecnologia, né? Estamos aí tratando aqui na Câmara Federal, né, agora, do projeto de tecnologia de informação, inteligência artificial,
E nós sabemos que hoje, vamos lá, nós temos dentro dessas pesquisas que se tem no próprio Observatório da Mulher, a questão da tornozeleira eletrônica, se o funcionamento, quanto se isso é eficaz ou não, e a gente já viu que não. Então, nós já estamos desenvolvendo, e aí a gente quer apresentar, e aí na Universidade Federal, na Universidade Estadual, na Paraíba, dentro do Parque Tecnológico, uma ferramenta que é o smartwatch, para poder colocar, que aí sim, você confere o batimento cardíaco. Não tem como, se você tirar e colocar em outra pessoa, é como a digital. Cada um tem a sua, tem o seu, não dá para ser igual. Então aí sim, você tem como cuidar do agressor e da mulher, porque os maiores problemas que nós A temos mulher hoje... recebeu um alerta de Isso, de aproximação. alerta de aproximação, porque 70% dos casos de feminicídio, as mulheres têm medida protetiva, mas lamentavelmente não funciona o sistema para protegê-las, né, junto a essa questão da medida protetiva. Então, o que eu quero aproveitar nesse momento de estar como secretário no Observatório, junto ao Observatório da Mulher, é aproveitar o que a gente tem, é o que nós temos, que é essa equipe maravilhosa, super competente, que faz um trabalho dedicado, eu preciso dizer, que é dedicado porque você vê nos olhos, o brilho nos olhos, assim como vejo em você de gostar do que faz, a gente vê a alegria e o brilho nos olhos. E o coração, né, e o comprometimento e a competência. Tem coisa melhor de você juntar tudo isso e mulheres se unindo para que a gente possa trabalhar. Então, eu acho que a gente tem muito para dar e temos que aproveitar ter uma primeira mulher na secretaria para esses avanços, estarmos unidos todos, inclusive, dentro desse escopo que tem a primeira secretaria, nesse guarda-chuva de tantas ações, a gente aproveitar para as mulheres terem vez. Eu quero que elas, como diz, me usem dentro desse contexto, elas possam me usar, porque foi assim, eu estando na comissão de orçamento, abrimos essa rubrica pela primeira vez no país para recurso para a violência contra a mulher, coisa que não tinha acontecido antes. Então, ou seja, é a oportunidade que nós mulheres temos, né, de entendermos as nossas necessidades, as nossas nuances, nós sabemos, nós entendemos o que é ter TPM, o que é para ter uma menopausa, o que é você vivenciar os nossos hormônios. Então, eu sei muito bem, o homem não entende, não sabe disso. Por mais que ele tenha um compromisso com outras pessoas, eu não digo que ele não possa nos representar e que mulher só pode votar se for mulher. Não, eu sei que tem homens que são sensíveis, mas eu sei que a gente sente, por exemplo, se eu falar com o prefeito, com os prefeitos que chegam no meu estado, notadamente, eles vão pedir sim pelo recurso para a saúde, para equipamentos, mas sou eu, como mulher, que vou persistir no mamógrafo, porque eu sei da necessidade que tem uma mulher, principalmente uma mulher carente, mulher que mora distante, para ter, e que o câncer que mais mata é aquele que mais previne, tem condições de se prevenir, que é o câncer de mama. Mas um homem vai ter essa sensibilidade? Não, mas não porque ele não queira ou porque ele é mau, não é isso, ele vai muito falar sobre ele. E aí também eu levo para o outro lado. A mulher, da mesma forma que a mulher tem toda a condição de estar no orçamento, de estar, né, discutindo outras questões que sejam de Estado, né, de governo, que sejam outras questões, que não seja só colocado em espaço que possa defender temas de mulheres femininos. E como é essa experiência de mulher na comissão de orçamento, que é uma comissão majoritariamente masculina sempre? A primeira é interessante, porque a primeira reunião que eu olhei para a mesa, eu digo, Jesus, aqui precisamos, porque não tem microfone. Nós temos a voz fina, né? Eles têm a vantagem da voz mais grossa. Aí eu disse, gente, vamos começar. Acho que tinha uns 30 homens assim ao redor, né, na mesa, uns 25 homens assim, e eu na ponta da mesa. E aí eu falava, gente, vamos conversar. Daqui a pouco, aí disseram, tem um apitozinho aí, tem uma sirenezinha aí, toca aí, uma campainha. Aí eu toquei, nada. Gente, eu me levantei, dei um tapa na mesa. Gente, eu preciso do silêncio de vocês para a gente começar. Então, assim, você tem que... a partir daí, todo mundo entendeu, porque às vezes primeiro você precisa chegar, né, com os pés, fisicamente, para que as pessoas possam compreender um pouco de quem você é, da sua personalidade, da sua forma, e vão começar a entender que as mulheres podem discutir esse tema. Porque eu não fui a primeira mulher a assumir a comissão de orçamento, mas eu tenho certeza que também foi difícil para elas. Porque também é difícil para os homens serem, eu entendo também, por conta que nós estamos em fase de transição de uma cultura, né? É isso que a gente está vivenciando. Então, na hora que eu cheguei, só esse dia eu precisei fazer isso. Foi de criança, vamos dizer, como criança, que a gente educa e diz a primeira vez, ó, não pega no dedo da tomada, senão você vai se machucar. Aí a criança vai, aí quando vai novamente, você tem que avisar que ela vai levar uma surra. Então ela tem que levar uma palmadinha, eu sou a favor, então, uma palmadinha, sem espancamento, sem violência,
Mas eu quero dizer que com a educação também, porque o que eu fiz foi bater na mesa assim, porque aí todo mundo sentiu que eu estava falando realmente sério, mas com o sorriso, eu disse, gente, eu preciso do silêncio de vocês para começar a reunião. E então, esse foi um primeiro, vamos dizer, um primeiro momento. E aí nós vamos falar sobre orçamento. Você tem uma consultoria maravilhosa dentro do Senado Federal, todas as esferas. Tive a oportunidade de contar com essa consultoria, com a minha equipe também do gabinete. E aí a gente discutindo o orçamento e a experiência no dia a dia de você olhar o orçamento, entender que sempre no orçamento vai ter saúde, educação e segurança como os temas, né, de maiores. Ver que o endividamento do Brasil é muito grande, a dívida, o que tem que se pagar, você olha logo aquele bolo, né, vamos dizer para as pessoas entenderem, aquele desenho, né, como um bolo fatiado. E na fatia você vê logo um pedaço desse tamanho, metade lá sendo gasta para pagamento de dívida pública. E aí você vai para o outro lado, que é educação, saúde, aí você vai para aqueles recursos que são recursos constitucionais, né, e que tem que ser pago. E aí você vai voltando e vai compreendendo o que é que a gente tem que fazer como prioridade ali com um recurso assim. Para as mulheres era 0,1%, 0,01%. Mas então, a senhora estava falando do mamógrafo antes, né? Assim, existem outras lacunas que a sensibilidade feminina vai fazer diferença na hora de fazer um orçamento público? Ah, não tenho dúvida. A própria questão da violência contra a mulher, quando ontem, inclusive, nós fizemos um movimento com o Antes que Aconteça muito importante, que o Antes que Aconteça foi um programa criado dentro do orçamento. Eu criei uma rubrica própria, nós criamos, tive a alegria de ter uma grande parceira, a deputada Soraya Santos, aí buscar parcerias e buscar mulheres, né? Como a conselheira do CNJ, doutora Renata Gil, a nossa ex-ministra do TSE, jurista Luciana Lócio, a professora Nádia Oliveira, de Campina Grande, da Paraíba, nos ajudando também com a parte técnica de conhecimento, e todos esses parceiros. E dentre eles, a gente entender, porque o primeiro que eu fiz foi um levantamento para saber quanto se gasta com mulher. E aí a nossa conta de 8% que estava lá, estava dentro outros assuntos e outros temas que não diz respeito à mulher unicamente, mas à casa. Por exemplo, com filhos, por exemplo, questões de BPC, outras questões de creche, tudo somava na nossa conta. Eu disse, não, vamos separar essa conta, eu quero saber com as mulheres quanto é gasto. 0,01%. Então, como a gente pode ajudar sendo mulher, estando naquele lugar? Quando a gente cuida de uma mulher, com relação, quando a gente fala de violência doméstica, nós estamos falando não é a mulher só, nós estamos falando de uma célula familiar. Nós estamos falando de uma criança que vai crescer num ambiente de violência, que vai para a escola com situação de deficiência na aprendizagem, de total de desvirtuamento da compreensão do que significa respeito, do que significa proteção. Então, nós estamos fazendo com que, produzindo dentro da sociedade, né, reproduzindo esse lar que é violento. Quando a gente está no orçamento e a gente entende que só com dinheiro, porque não existe política pública sem recurso, só com dinheiro para que você coloque como prioridade a defesa da mulher, aí a gente vai poder trabalhar na educação, na saúde, né, na segurança, mas vamos trabalhar principalmente na conscientização, no entendimento da mulher do que é o ciclo de violência. Na promoção do sistema, que ele seja eficaz, porque, como eu falei para você no início, a maioria das mulheres que sofrem feminicídio, 70% delas tem medida protetiva. Então, é uma ação conjunta. O que é que eu fiz? Fui ao Ministério da Justiça, o recurso coloquei lá, 130 milhões de reais para a gente iniciar o programa. E aí 15 milhões de minha emenda, e aí são senadores e deputados que queiram, que desejam participar do programa e levar o programa para os seus estados, porque é um programa nacional. Mas o que é o programa? Senadora, o que é o Antes que Aconteça? O Antes que Aconteça, eu gosto muito do nome dele, inclusive foi idealizado no momento de uma conversa nossa sobre o programa. Ele, Antes que Aconteça, é uma prevenção, mas ele é um programa onde ele tem uma amplitude para a proteção da mulher, é mais uma prevenção da violência doméstica. Nós assistimos contra a mulher. Nós assistimos agora, todo mundo assistiu e está assistindo, que não assistiu ainda, todo mundo só fala nisso, que é o Adolescência, né? Que é a série. A série do streaming. Série. E chocou todo mundo. No entanto, nós, no nosso país e no mundo inteiro, o grande problema que nós vivenciamos hoje, um dos maiores problemas chama-se violência doméstica, feminicídio. E é algo evitável. Assim como eu falei do câncer de mama, ele é algo evitável. Mas o que é que acontece? As pessoas se acostumaram
a ouvir as notícias sobre mulheres mortas, sobre violência contra a mulher, sobre situações, né, onde a mulher sofre a violência, e nós estamos acostumados. Por que não nos espanta? Quando eu falei da adolescência, é porque todo mundo fala nisso, todo mundo se impactou. Eu mesmo refleti, não tenho filhos adolescentes, mas pensei o que é que eu posso fazer, né, como mesmo não tendo, para contribuir com essa situação. Mas quando você olha e vê nosso país, né, tendo a cada hora 4 mulheres mortas, né, por feminicídio, e a gente não se indigna, não se junta para fazer alguma coisa, isso tem algo errado. Então, nesse sentido, o programa ele vai desde a prevenção, como eu falei, para a educação, nós temos, inclusive, a Paraíba é pioneira. Então, nós já estivemos com o secretário de Educação do Estado, para treinamento dos professores, capacitação dos professores e professoras, para falar sobre o tema e ainda não só falar sobre o tema, como também identificar as crianças que estejam vivenciando dentro das suas casas situações de violência. Então, essa é uma vertente, a educação. Se a gente não trabalhar a educação, a gente vai sempre enxugar o gelo de ter que cuidar da questão, né, de prender, de fazer com que as mulheres sejam protegidas, do ciclo, ali naquela outra vertente, que é a própria violência, o ciclo da violência. Do programa, ele vai para empreendedorismo feminino, ele vai com a parte de tecnologia, como eu falei, ele vai para o cuidado das salas lilás, para acolhimento da chegada desse momento da mulher, ele vai para a educação, ele vai para os grupos de reflexões, nós fizemos uma parceria com a Defensoria Pública, a gente só vai dar o passo maior se todo mundo se unir, porque é um tema, não só um tema, mas uma questão para toda a sociedade, para todos nós. Então ela tá longe de estar em discussão político-partidária, não dá para ser político-partidária, porque essa discussão é de todos. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada a você.